Vamos ver então rapidamente, né, como é que Kant apresenta essas condições sensíveis para que a gente possa aplicar os conceitos puros do entendimento. Tá? Bom, Kant começa essa dificílima seção do esquematismo dizendo o seguinte, eu leio: em todas as subsunções de um objeto sob um conceito, a representação do primeiro, a representação do objeto, tem de ser homogênea com o último, com o conceito. Isto é, o conceito tem de conter aquilo que é representado no objeto a ser sob ele subsumido, pois é justamente isso que significa a expressão um objeto está contido sob um conceito. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter no conceito, o conceito tem que conter algo que é representado no objeto a ser subsumido pelo conceito. E aí, Kant dá o seguinte exemplo. Assim, o conceito empírico de um prato tem homogeneidade com aquele de um círculo geométrico puro, porque a circularidade pensada no primeiro, então a circularidade que eu posso pensar no conceito de prato, eu posso intuir, né, num círculo, no conceito de um círculo geométrico puro. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho algo que eu represento no objeto, a circularidade, claro, não é a circularidade, o prato não é o círculo geométrico puro, né? Mas eu represento essa circularidade no objeto, na intuição, que é dado na intuição, né? E isso que eu represento no objeto é pensado no conceito de prato. Isso explica que eu consiga, né, quando eu tenho representado no objeto, na intuição do objeto, aquilo que eu penso no conceito, me permite a aplicação do conceito, simplificando bastante e, portanto, deixando de lado uma série de sutilezas necessárias, mas guardem essa ideia de eu representar no objeto algo que eu penso no conceito. Isso significa, então, que, de um modo geral, para aplicar um conceito, eu tenho que ser capaz, né, de reconhecer naquilo que é oferecido sensivelmente o correspondente ao que é pensado no conceito. E Kant diz, a gente faz isso esquematizando um conceito. O que ele diz que é? Ele dá várias caracterizações de esquema, só vou destacar algumas aqui. O que é o esquema de um conceito? Aqui, nessa caracterização, ele fala na representação de um procedimento universal da imaginação, para fornecer a um conceito sua imagem. E vamos ver o exemplo que ele dá para depois tentar ver se a gente compreende melhor aquela caracterização lá em cima. O conceito cachorro significa uma regra segundo a qual a imaginação pode traçar a figura de um animal quadrúpede em geral, sem estar limitada a uma única figura singular, oferecida a mim pela experiência, ou mesmo a uma imagem qualquer que eu possa representar em concreto. Então, o que explica que eu possa aplicar o conceito quadrúpede? Lembrem do exemplo que eu tinha dado do ornitorrinco, né? Que eu disse, não adianta ficar vendo as definições do que é um ornitorrinco. Eu tenho que saber reconhecer um objeto na minha frente. Né? Mas isso não significa, para que isso aconteça, primeiro, eu não posso ficar só no plano do pensamento, eu não posso ficar só olhando palavras no dicionário, eu tenho que saber imaginar um ornitorrinco, né? Mas não vai bastar também eu simplesmente ter uma imagem específica de um ornitorrinco. Por quê? Porque saber usar o conceito é saber aplicar para vários ornitorrincos e não só para um. Então é isso que acontece. Por que a gente sabe aplicar o conceito de cachorro? Né? Por quê? Porque, por um lado, a gente não tem simplesmente as notas cachorro, pelo, quadrúpede, a gente sabe o que seria uma imagem disso, mas também não é que a gente simplesmente tem uma única imagem de cachorro. Né? A gente tem o quê? A gente tem uma regra que me permite imaginar um cachorro
Esse mesmo esquema, e isso é o esquema, né? É uma regra que me permite, que funciona também para várias imagens de cachorro e para vários cachorros. Então, ela é uma regra, é um procedimento universal, não é específico para um cachorro, né? Não fica limitado a uma única figura singular e nem a uma imagem. Mas ela é uma regra de um procedimento universal que me permite representar cachorros em concreto e não simplesmente as definições dos conceitos envolvidos em cachorro, né? Então, é isso que significa um esquema, né? Essa regra de um procedimento para fornecer uma imagem, né? Ou para reconhecer um objeto e com isso representar um objeto em concreto, sensivelmente e não só em pensamento. No entanto, a gente vai ver, as coisas são bem mais complicadas no caso dos conceitos puros. Vamos ler uma partezinha aqui? Ocorre que os conceitos puros do entendimento são inteiramente heterogêneos em relação às intuições empíricas e mesmo sensíveis em geral. Lembra que o que a gente tinha? A gente tinha que ter uma homogeneidade entre o conceito e o objeto para subsumir o objeto. Então, eu tenho tem que ter uma homogeneidade da minha representação de um quadrúpede, quando eu vejo, né, um cachorro, com o que é pensado no conceito cachorro, para poder fazer essa aplicação. Só que no caso dos conceitos puros, está dizendo Kant, eles são inteiramente heterogêneos em relação às intuições empíricas e mesmo sensíveis em geral, as intuições puras, mas para nós não importa tanto, e não podem ser encontrados jamais em uma intuição. Vamos lembrar, olha só, o conceito de cachorro, de onde é que eu tirei o conceito de cachorro? Eu tirei da experiência. Então, não surpreende que eu tenha no meu pensamento de cachorro algo homogêneo ao que eu represento em cachorros singulares, em objetos dados. No entanto, de onde é que a gente tirou o conceito de substância? Do entendimento puro, e não dos objetos, né? Então, de fato nós vimos, nós não encontramos, a gente não vê, tá ali a substância, tá ali o acidente, tá aqui a causa, a causalidade da causa. Não, a gente vê um objeto, a gente vê nem sequer um objeto, né? A gente vê propriedades dos objetos, né? E é em função disso que nós dizemos que nós vemos os objetos. Então, justamente por eles serem derivados do entendimento puro, eles não contêm como parte deles coisas da intuição, tá? Então, a gente tem esse problema. Uma outra maneira de dizer é que categorias não têm imagens, né? Eu não tenho uma imagem, eu tenho imagens de cachorro, diferentes imagens, mas eu não tenho imagens de substância e acidente, de causa, eu tenho imagem de coisas que eu digo ser causa de outras, mas eu não tenho imagem da causalidade, eu não tenho imagem da quantidade pura, tá? Então, como é que eu faço, como é que eu aplico? Então, vamos lá. Então, a gente tem isso, que elas são inteiramente heterogêneas, vamos continuar a citação. Como é possível, então, a subsunção dos últimos sobre os primeiros? Portanto, como é que é possível a aplicação das categorias aos fenômenos, se ninguém diria delas, por exemplo, da causalidade, que ela também poderia ser intuída através dos sentidos e estaria contida no fenômeno. Então, eu posso dizer que a quadruplicidade, né, é intuída através dos sentidos quando eu vejo um cachorro, mas a causalidade não. Então, como é que eu aplico? E a resposta de Kant, bem difícil de explicar como é que chega lá, eu não vou nem tentar, é que eu vou precisar de um esquema transcendental e esse esquema transcendental vai ser uma determinação transcendental do tempo. Eu não vou tentar explicar aqui determinação transcendental do tempo, eu vou dar alguns exemplos e comentar brevemente. Então, alguns exemplos. Kant vai dizer qual é o esquema da quantidade, isso é, qual é a condição sensível para a aplicação da quantidade. Ele vai dizer que é o número. O que é o número? É a representação que reúne a adição sucessiva de um a um homogêneos. Lembra, a gente já tinha comentado isso no final da aula sobre a dedução transcendental, né? O que é um número? O número é a representação de juntar
coisas homogêneas, que são simplesmente unidades, são tratadas simplesmente como unidades, né? Então, a representação de 4 é o quê? 1, 2, 3, 4, a ideia de adicionar 1 a 1, sucessivamente, não pode ser adicionar ao mesmo tempo, porque daí colapsa, tem que ser sucessivamente, né? Adicionando 1 a 1. Bom, e é isso que vai me permitir aplicar a categoria da quantidade. A categoria da quantidade vai ser aplicada quando eu representar a ideia de sucessivamente adicionando coisas que são tratadas como homogêneas. Aí eu vou poder tratar isso como uma quantidade, como uma unidade que contém uma pluralidade. Tá? Outro exemplo, o que vai ser o esquema da substância? Tá? O esquema da substância vai ser o esquema de um permanente real, uma permanência do real no tempo. Vai ser quando eu tiver alguma coisa que permanece. O que altera não pode ser considerado o substrato, porque ele vai alterar. Qual é exatamente o argumento em detalhe? Se for, a gente veria em um outro momento, ao ver a analítica, ao ver as analogias, se a gente puder ver em mais detalhe, mas a ideia geral vai ser assim, como é que eu vou aplicar o conceito de substância e acidente? Substância vai ser algo que permanece no tempo. O que sai daí? Bom, vamos deixar. Mas vocês percebam que eu tenho a condição sensível de aplicação do conceito de substância. Qual vai ser o esquema da causalidade? Vai ser o real, ao qual, uma vez posto ele ao acaso, sempre se segue algo. Ele consiste na sucessão do diverso, assim, na medida em que está submetido a uma regra. Então, como é que a gente vai fazer? A gente não intui a causalidade, a gente não vê a causalidade. Como é que a gente vai aplicar? Né? Bom, a gente vai aplicar quando a gente tiver uma sucessão segundo uma regra. Né? O que vai contar como regra? Mas é isso que a gente tem. Por que a gente diz que o fogo causa a fervedura da água? Porque, posto ao acaso, digamos, né? Posto ao acaso, o fogo sempre se segue a fervedura da água. Então, eu tenho uma sucessão segundo uma regra. E é assim que essa é a condição para aplicar o conceito da causalidade. O que se segue daí é outra coisa, mas a gente vê que a gente tem uma condição sensível para poder usar esse conceito. O que Kant vai dizer que é, por exemplo, para eu aplicar a categoria da possibilidade, para eu dizer que alguma coisa é realmente possível? Vai ser, eu vou copiar aqui, a concordância da síntese de diferentes representações com as condições de tempo em geral. Por exemplo, que os opostos em uma coisa não podem ser simultâneos, mas apenas sucessivos. Então, o que a gente vai ter? Quando eu tenho a concordância com a síntese, com as representações das condições do tempo em geral, algo que eu posso representar em um tempo qualquer, né? Eu vou ter algo que é possível. Então, por exemplo, é óbvio que não é possível que esse computador que é preto seja, ao mesmo tempo, agora branco. Ele não pode ser. Mas ele pode alterar de cor no tempo. Tá? Então, há uma possibilidade desse computador ser branco, porque eu consigo representar em algum tempo ele mudando de cor. Então, vai ser impossível aquilo que eu não puder representar, uma síntese que não poderia ser representada em tempo algum. Tá? Bom, o que vai ser o esquema da efetividade? Né? Vai ser a existência em um determinado tempo. Então, o que eu tenho? Eu vou ter algo que é efetivo se em um determinado tempo ele existe. Não é que ele poderia existir em algum tempo qualquer, ele existe em um determinado momento do tempo. Tá? Então, esses são só alguns exemplos, mas acho que eles indicam em que sentido, né, nós temos uma condição sensível para a aplicação das categorias. Por fim, para concluir, né, cabe mencionar rapidamente o que se segue daí. Vamos lembrar que a gente já viu lá da dedução transcendental que
as categorias só tiveram um uso legítimo assegurado para objetos da experiência possível. E a gente viu agora qual é a condição sensível para aplicar essas categorias. O que vai se seguir daí? Vai se seguir daí que o único uso que eu posso fazer para conhecimento é do que Kant chama de categorias esquematizadas, por oposição às categorias puras. O que é a categoria esquematizada? É a categoria, esse conceito, levando em conta a condição sensível de aplicação. Então, alguns exemplos, por exemplo, assim, o que é o conceito de categoria pura da substância? É um de substrato de propriedades. Esse conceito, eu não tenho aplicação assegurada, eu não sei como usar esse conceito, ele sozinho não me fornece conhecimento de nada. O que é a categoria esquematizada de substância? É o conceito de um permanente no tempo. Essa nós vamos poder usar, essa a gente vai saber como usar, vai aprender a usar aqui com os princípios, porque ele tem a condição sensível. Tá? O que é o conceito puro de quantidade? Né? A gente não sabe nem dizer direito, é simplesmente de uma unidade que contém uma pluralidade, né? Porque eu posso quantificar. Mas como é que eu vou saber aplicar? Quando eu puder numerar, né? Essa é a condição sensível de aplicação, é a categoria esquematizada. O que é o conceito de causa, o conceito de causalidade puro? É que algo posto tem uma outra coisa, né? Que se há, segue-se, mas esse segue-se não seria necessariamente temporal, né? Segue-se alguma coisa, que se leva para alguma coisa. Como é que eu vou saber usar isso quando eu tiver uma sucessão regrada no tempo? Tá? Então, as categorias puras, elas teriam significado derivado simplesmente da função para julgar. Eu acho substância um bom exemplo, a gente vê a ideia de um substrato de propriedades, mas isso não tem uso, não tem aplicação, eu não sei usar isso. O que eu vou poder usar? A categoria esquematizada, por exemplo, no caso da substância, a de um permanente no tempo. Essas vão ter um uso, essas têm um uso assegurado, essas nós sabemos usar. As puras, a gente não saberia como aplicar, né, e como utilizá-las para conhecimento. Por fim, então, tendo visto a ideia geral de esquematização das categorias, no último vídeo, bem rapidamente, algo sobre os princípios.